Bom, nesse espaço do programa, nós estamos recebendo aqui o nosso consultor empresarial, Antônio Carlos Nasi. Pô, tu anda viajando mesmo, hein, tchê? Argentina, Chile, onde é que andaste por aí, esse período aí? Agora eu vou para a Argentina semana que vem também. É? Eu estava lendo essa história aí dos... quando eu comecei a perceber essa história da composição do Supremo, da Suprema Corte, né? Eu comecei a ler a respeito e realmente todos os governos, né? Eles acabavam... Quem criou essas coisas de indicação de membro do Supremo, da Suprema Corte, foi Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos. Ele foi eleito em 32, no bojo da Grande Depressão, e ele precisava aprovar o New Deal, que ele tinha uns inimigos no Supremo, da Suprema Corte Americana. Aí o que ele fez? Ele tentou negociar, ele ofereceu uma embaixada para um dos maiores inimigos dele na Suprema Corte Americana, e o cara não quis e tal, etc e tal. E aí acabou o seguinte, pôs uma lei no Congresso aposentando os magistrados que tinham mais de 70 anos, e entre os quais esses que eram inimigos dele. Aí ele aposentou os caras e fez a composição que fez. O Menem, o Perón fez isso, e claro, os nossos brasileiros aqui também, né? É uma forma de livrar a barra, né? Como é que tu está vendo essa situação do Brasil? A última vez que tu estivesse aqui, agora as coisas, o Lula já está mais sujo do que, né? Vamos começar pela economia. Eu acho que muitos têm me cobrado, você disse que o Brasil não ia crescer em 2017. Cresceu 1%, mas vamos analisar o porquê que cresceu 1%. Cresceu em cima de uma super safra que, em parte, era esperada, mas uma coisa que não era esperada, uma segunda safra de milho melhor que a primeira, né? Terminou dando uma super safra e a agricultura, especialmente o agronegócio, cresceu 12%. Isso modificou muito o cenário. A indústria que não conseguiu, né? A indústria não conseguiu, né? Alguns setores industriais permaneceram estáveis e outros caíram vertiginosamente, né? O comércio ficou equilibrado, o serviço mais ou menos também, mas a construção caiu 5%, mas o grande fator foi o crescimento do agronegócio. O segundo grande fator foi o aumento de consumo por aquela liberação que não estava prevista do Fundo de Garantia, foi 44 bilhões de reais injetado na economia. Mais para o final ainda, a questão do PASEP e ainda o Refis, né, que terminou com o PERT, com aquele refinanciamento de todas as dívidas tributárias, com que também houve um aumento significativo na receita. E aquele déficit que era previsto de 159 bilhões, terminou com esses fatores todos ficando nos 140 bilhões. Mas ainda nós estamos com déficit. O cenário de 2018 é um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho mais Refis, não tenho mais Fundo de Garantia, não tenho mais PIS, PASEP, não teremos uma safra tão grande quanto do ano passado, vai ser boa, mas tem quebras por aí, que no sul aqui a gente já está detectando quebras de 8% a 10%, mas ainda assim vai ser uma super safra. Eu estava no Paraná semana passada, e o Paraná realmente está colhendo uma safra muito boa. Aqui, eu estava ontem aqui na região de Juí, também o soja está muito bom. Então, eu estou otimista nesse aspecto, não é? Agora, se você olhar a macroeconomia, né, se o espectador, às vezes pode achar que o pessoal vai crescer 3% no Brasil. Tomara que cresça, eu sou, né, um otimista com o Brasil, acho que o Brasil é um país que, pelo seu tamanho, ele tem a potencialidade de crescer, não 3%, podia crescer até mais. 3% não é a necessidade que temos, temos que é 8%, 9%. Né? Exatamente. Então, os 3%, tomara que nós vamos alcançar. Eu estou meio cético, porque o Brasil, o Tesouro, está com a previsão de 159 bilhões de déficit primário, e tem mais algumas coisas, que essa tal da regra de ouro que eles querem modificar, que você não pode se endividar, a não ser fazer por investimento, por inversão financeira ou por redução da dívida. Ora, a redução da dívida não é nem pensar a redução da dívida pública. Nós estamos com um déficit primário e esse déficit primário, a projeção é para 2018, 2019, 2020, como eu já disse aqui no programa anterior, a previsão de zerar a conta será, de forma otimista, em 2022. Bom, então o que vai ocorrer?
O Tesouro, semana passada, a secretária do Tesouro, ela disse que o rombo é de 208 bilhões, previsto para 2018. Tem duas maneiras de resolver o problema. Uma. E uma coisa também, as contas fecharam, não é? Com a questão do lucro do Banco Central, entrou na conta do Tesouro. Para fechar os 208 bilhões, só o BNDES deverá devolver 130 bilhões para o Tesouro Nacional. Não vai devolver nada. Eu disse isso aqui no programa anterior, e ontem saiu uma notícia do BNDES. O presidente, o Paulo Rabelo de Castro, disse que se o BNDES tiver que devolver alguma coisa para o Tesouro Nacional em 2018, desequilibra o funcionamento do banco. Não? Ou seja, inviabiliza o funcionamento do banco. E aí não tem dinheiro para investimento de longo prazo. Então, o cenário é ruim. Tomara que, por outros fatores, a gente consiga aumento do consumo. O ano político, qual é a implicação nesse cenário? Isso pode criar algumas coisas assim. Nós temos o fim da TV analógica para digital. Vai haver um consumo de televisão maior, mas é televisão, não é mais geladeira, é televisão. É uma coisa muito pontual. Com esse negócio de fundo garantido ano passado, muita gente aproveitou, pagou as contas e tal, então tem uma tendência de um aumento do consumo, não é? Isso pode criar uma alavancagem em termos de produto interno bruto. Se as coisas começarem a melhorar, também a arrecadação dos estados, a arrecadação federal vai aumentar. Mas eu acho que estamos sendo muito otimistas no crescer 3%. Se nós crescermos 2%, aí eu acho que vai estar muito bom. O problema todo é que, também disso aqui, e vou repetir, uma das coisas que fez o Brasil melhorar a situação econômica, equilibrar, ou pelo menos parar de cair, em 2015 e 2016, o PIB baixou a 7%. Né? Para recuperar 1% foi uma luta. É que desatrelou a questão da política com a economia. Não é? E não fazendo muita coisa, o Meirelles está fazendo um grande bem para o Brasil, é não mexer demais. Não é? Faz feijão com arroz, essa reforma da Previdência vai vir de qualquer maneira, porque... Ela é inadiável. Não tem. Eu fazer agora, eu fazer mais vai doer profunda mais, depois. Né? Reforma tributária, vamos começar a fazer. Nesse governo não vai acontecer, no meu entendimento, não vai acontecer mais nada em termos de reforma. Né? Vamos levar isso até o final, talvez com algumas melhorias nisso ou aquilo, coisas muito pontuais. Né? As próprias concessões que eram previstas para esse ano já não vão acontecer mais esse ano. Então, nós vamos ter uma perspectiva para o novo governo muito dolorosa. E o aspecto político é que nós estamos nessa indefinição total. Né? Eu acho que a questão da candidatura do Lula foi para o espaço, hoje não vai acontecer. Se vai ser preso ou não vai ser preso é uma questão de tempo. Isso já é bom para a economia. Entendeu? Isso facilita um pouco porque vai clarear o quadro político. Né? Tá aí agora, ontem, o Bolsonaro mudou de partido, foi lançado a candidato a presidente da República. É um candidato da direita, nós vamos ter aí o Alckmin certamente como candidato. Está começando a clarear um pouco. Mas eu acho que pela primeira vez, assim, o mundo todo está nesse processo aí. A esquerda, onde quer que ela tenha sido colocada no poder, ela decepcionou as nações, né? Então, está acontecendo um movimento que já aconteceu lá no final da década de 60, começo da de 70, que foi com a Inglaterra e os Estados Unidos para partidos conservadores. E no Brasil, pela primeira vez, tem um candidato declaradamente de direita, né? Sim. Eu acho que isso faz bem para o Brasil. Quer dizer, a direita não é toda essa coisa que se pinta por aí, porque a esquerda é muito pior ainda, né? Se nós tratar de coisa de devastação da economia, de empobrecimento da população, da sociedade, isso quem faz é a esquerda. Então, eu acho que vai fazer muito bem a candidatura do Bolsonaro, tu não acha? Não, eu acho que cria um equilíbrio de discussão e pela primeira vez nós vamos discutir o Brasil, me parece, a fundo. Tá? Veja, hoje ficou claro, né, para mim está claro hoje, por que não se discutia a dívida interna
na eleição do Aécio e da Dilma. Porque não interessava para nenhum dos dois discutir esse assunto, porque os dois foram causadores, desde o Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo acha uma maravilha, eu acho que foi um dos grandes causadores da situação, embora tenha por trás sim o Plano Real, mas por trás do Plano Real tem um nível de endividamento interno astronômico. Descomunal, é verdade. Não esqueçamos que o juro era 25%, chegou a 25% ao ano. Então, foi a maior taxa de juro real. Bom, o que eu quero dizer no fim dos ovos é o seguinte: nós vamos ter esse ano eleitoral, eu acho que vai ter pouca repercussão sobre o aspecto da economia, a economia está descolada da questão eleitoral, embora eu acho que pela primeira vez nós vamos discutir o Brasil de forma muito concreta, muito objetiva. Não tem enrolação agora. Quem quiser discutir, quiser comparecer para se candidatar, vai ter que dizer o que vai querer fazer e como vai fazer. Não é só vou fazer isso, vou fazer. Não, e como vou fazer, de onde é que eu vou tirar os recursos para fazer e qual é a proposta política de reformas ou não reformas, ou ação de segurança e ação da educação, etc. Nós estamos com tudo ruim. Saúde ruim. Eu estava agora conversando ainda no início da semana, ali em Santa Cruz, com o pessoal da área do hospital. Quer dizer, a saúde no Brasil chegou no fundo do poço. Tá? Tem que reformular tudo. O SUS, o SUS é um programa maravilhoso. Mal gerenciado. Só que é mal gerenciado, mal administrado, mal planejado, etc. Bom, segundo a questão de educação, nós temos que rever toda a educação. Não é possível que nós estejamos, um país como o Brasil, o jovem entre 18 e 24 anos só tem 30% desse jovem na universidade. Quer dizer, isso é uma coisa que você conta no exterior, o pessoal fica... Não precisa ir muito longe, vai aqui na Argentina, conta com a Argentina. No Uruguai também. Uruguai, e isso é uma coisa assombrosa. Aí você vai para a segurança, está esse descalabro do Rio de Janeiro, e ontem, conversando ainda com um amigo de São Paulo, que é gaúcho e mora em São Paulo há muito tempo, ele se sente, ele vem muito seguido para Gramado, ele se sente muito mais seguro em São Paulo que em Porto Alegre. Veio a Porto Alegre, foi caminhar aqui pelo mercado, foi assaltado, etc. Às 3 horas da tarde. Enfim, a questão de segurança nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, é grave. Rio de Janeiro é esse descalabro. Então, o governo que vem vai ter que dizer o que vai fazer com educação, com saúde, com segurança. Parece que vai ter que ser um governo eminentemente reformista. Ele vai ter que convencer a sociedade que não há salvação fora as reformas. E aí, eu até escrevi um artigo, quero depois divulgar, sobre o perfil do candidato à presidência da República. Tem que ser uma pessoa carismática, que consiga ir para uma televisão e dar credibilidade, né? Mas com carisma. Tem que ser uma pessoa séria, rodeado de pessoas sérias. Esse é um problema seríssimo. Rodeado de pessoas sérias. Uma pessoa que tenha capacidade de dialogar com o Congresso, porque o Congresso vai se renovar. Creio que aí uns 40%, 50% nós vamos ter uma reforma do Congresso. E acho que tem que renovar mais, muito mais. Tem que renovar mais, mas eu acho que uma reforma política onde nós temos que reduzir o número de partidos políticos. Enfim, eu acho que nós vamos ter uns próximos 8 anos aí bem interessantes para a gente vivenciar. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Vem mais seguido, eu sei que é complicado. Meus cumprimentos pelo livro, vou ler. Tá certo. O livro aí das 500 anos da reforma. E eu acho importante trazer o Nazi aqui porque não só ele tem esse feeling de empresário, de consultor empresarial, mas ele é um camarada muito viajado e tal, conversa com outros líderes empresariais e políticos de outros países. E eu acho que nós precisamos ter esse contraponto aqui no programa, acho que é muito importante. Obrigado, Nazi. E uma coisa, só para finalizar, eu acho que nós vamos ter a primeira oportunidade de reeleger um governador no Rio Grande do Sul. Com certeza. Eu também acho que o Sartori fez o dever de casa, né? Tinha que fazer. Eu sempre lembro, viu, Nazi? De todos, olha, eu sou amigo de vários ex-governadores. Tá? Mas eu acho que a primeira vez nós estamos com condições de reeleger e seremos inteligentes se fizer isso. Fizemos isso. Eu me lembro sempre quando... querem defender o governo Sartori, claro, na campanha. Mas, como gaúcho, que está sendo feito. Acho que nós estamos no caminho certo. Eu sempre digo assim, quando se trata dessas questões, que Peter Drucker foi o chamado pai da administração, e lá na década de 60 ele já dizia o seguinte: administrar é contrariar interesses, e administrar bem é contrariar interesses
poderosos. O Sartori está fazendo isso aí, o Temer está fazendo isso em termos nacionais. O Nazi colocou muito bem que a economia se desvinculou da política. O governo Temer está fazendo aquilo que é necessário. O Itamar Franco fez lá na década de 90 e o Brasil deu uma alavancagem muito boa. O Collor tinha feito lá também. Enfim, eu acho que o Sartori está no bom caminho. Obrigado, Nazi, pela tua presença. Obrigado. No rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já.